Pessoal, você vai pegar agora aquela lã que a gente desfiou e foi tirando do pente e vai pegar bem pouquinho. Você vai ver que não é necessário pegar uma quantidade grande, não. É só você pegar um pouco para moldar, para fazer a sobrancelha do Papai Noel, tá vendo? Eu vou fazendo assim mesmo, ó. Não tem um segredo, não. Você vai enrolando aí até você ver que deu, né, a altura e a mesma quantidade de um com o outro para colocar aqui como sobrancelha. Feito isso, é só você colocar um pouco de cola e posicionar certo? Ó, desta forma. E a mesma coisa eu vou fazer de cá, vou colocar um pouco de cola e vou posicionar. Aí você coloca na grossura que você preferir esse detalhe, porque é mais ao seu gosto, né? Coloquei nessa quantidade, mas se você achar que tiver muito, você pode diminuir ou colocar mais, né? Aí, ó, a cola vai segurar bem. Tô fazendo assim para que mais partes dessa lã fiquem em contato com a cola para não se soltar, né? Agora eu vou esperar secar e já vou colar a outra também para a gente continuar o passo a passo. Ó, pessoal, agora vamos posicionar o corpinho aqui, ó, na cabeça. Eu vou pegar o fio do corpo e vou passar aqui por dentro, ó. Vou tentar sair aqui em cima. Se não der, eu saio de lado e depois eu puxo, acabo de puxar pra cima. Porque tem um enchimento, né? O enchimento acaba que atrapalha um pouco. Vou mudar de agulha também, que essa agulha não tem ponta. Pôr uma agulha com ponta, talvez facilita passar. E vou encaixar aqui, ó, e vou puxar para passar por dentro do pescoço. Porque lembra que o pescoço a gente deixou um pouco maior, o pescoço da cabeça tem mais pontos do que o do corpo. Aqui eu coloquei enchimento e vou passar ele desta forma até encaixar aqui, ó. Eu vou puxando, ó, tá vendo? Ele vai entrando, ó. Meu já entrou um pouco. Vou puxando até encaixar. Eu coloquei enchimento, mas empurrei mais pro lado da bochecha e deixei uma parte sem, que é o central, né? Pra caber esse pescocinho aqui, que eu quero fazer o Papai Noel com o movimento da cabeça. Aí é só você encaixar. Eu vou encaixar o meu aqui, ó. Ó, já entrou, tá vendo? O meu já encaixou. Se você preferir dobrar esse pescoço para dentro e deixar à mostra só o que tá saindo do corpo, a preferência é sua, tá? Pode fazer isso também. Vou encaixar assim dessa forma que o pescoço fica bem firme. Eu vou fazer um detalhe branco aqui ainda, aí vai tampar essa parte, tá vendo? Já encaixou o pescoço. Agora é só você arrematar esses fios, esconder o excesso para dentro, que eu já vou te mostrar o que fazer aqui para colocar aqui no pescocinho dele, tá bom? Ó, pessoal, eu fiz um cordão de 16 correntes. Eu volto na segunda e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base.
Essas correntinhas você pode medir no pescoço para ver se no seu caso essas 16 correntes vão ser suficientes, porque talvez você possa precisar de menos ou mais corrente, tá? Eu medi no pescoço para ver quantas correntinhas né, no meu caso aqui, vou precisar. Então, aqui eu vou ficar com 15 pontos baixos, porque eu voltei na segunda para começar a trabalhar um ponto baixo para cada de base. Deixa eu mostrar aqui, ó, coloquei aqui no pescoço, e o importante é se encontrar aqui a ponta, mas não precisa ficar largo, ó. Ela se encontra aqui e pega aqui na parte de trás, tá vendo? É dessa forma que a gente precisa. E a gente costura essa parte da corrente, essa parte do ponto baixo fica para baixo, vai ficar assim para baixo, entendeu? Aí, ó, vai ficar para baixo. A próxima carreira, eu vou fazer uma corrente para subir o trabalho, eu viro e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Só vai ter aumento nesse primeiro. Os outros eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegar aqui no último, eu faço mais um aumento. Cheguei aqui no meu último ponto, fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora eu vou cortar para fazer a costura, tá? Então, é só colocar essa ponta aqui na agulha para costurar no pescoço. E essa aqui é só arrematar. E como eu disse, essa parte da correntinha fica para baixo. Então, eu posiciono aqui, ó, no pescoço, passo aqui, ó, e vou encontrar as correntinhas aqui na frente, ó. Não dá pra ver porque a barba tampa um pouco. Mas eu vou costurar somente a ponta aqui da correntinha, aqui na frente, e passar a costura aqui, ó, no pezinho das correntes, pra firmar ela no pescoço, tá? Vai ficar dessa forma, ó. É como se fosse a gola do blusão, né? Aí, então, é só você fazer a costura, arrematar e esconder as pontas. Ó, pessoal, com as costuras todas feitas já, ó, certo? Costurei a golinha, ó, como ficou aqui na frente. Ficou bem costuradinha também. Aqui, ó, pegou um pouquinho da nossa barba aqui na última passada aqui. Aí. Que aí fica certinho o nosso trabalho. E agora nós vamos fazer o chapéu. Aí depois que a gente fizer o chapéu do nosso Papai Noel, a gente dá uma ajeitada na barba, porque sempre vai ficar saindo do rumo, né? A gente vai estar sempre bagunçando a barbinha dele. Mas é bem bacana, né? E o legal é que a cabecinha vai girar dessa forma que a gente colocou o pescocinho aqui, né? Ó. Então, vamos lá. Vou fazer a correntinha e vou medir aqui, tá? Porque aí você faça aí na quantidade que você precisar para dar essa circunferência superior da cabeça. Ó, pessoal, eu fiz 30 correntinhas, medi aqui, ó, na parte superior, é o tamanho que eu vou precisar. Então, feitas as 30 correntes, eu vou fazer assim só para não ficar torcida a corrente. Vou vir aqui no primeira correntinha e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E vou colocar o marcador aqui para saber que aqui começa a minha carreira. Coloquei então o marcador e vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Ó, vem na próxima corrente, insira a agulha e vou esconder esse fio do início do trabalho por baixo dos pontos, tá? Ó, vou inserir aqui novamente. Puxa a laçada, já faz o meu segundo ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos, tá?
Eu vou trabalhar 2 carreiras nessa cor branca. Vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Vai ficando desta forma. E essa agulha aqui, ela tá diferente, mas é a agulha 2,5, tá? Não sei se vai dar pra ver aí no... Mas é a 2,5. É porque eu comprei outra, porque as minhas 2 que eu tinha aqui, eu já quebrei elas. Aí comprei essa aqui com cabo de madeira pra ver se ela é mais resistente. Então, vou continuar trabalhando aqui e vou fazer mais uma carreira na cor branca. Ó, pessoal, então feitas as 2 carreiras, essa aqui já é a minha segunda, né? Vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio. Vou cortar esse fio e arrematar essa ponta, tá? Vou colocar aqui na agulha. Deixa eu mostrar aqui como que eu vou arrematar. Ó, eu vou vir aqui, ó, no ponto da frente. E vou voltar dentro dessa laçada onde o pezinho da agulha tá saindo. Você viu que ficou perfeito? Fica perfeito o ponto. E venho aqui nas costas, ó. Eu pego a laçada aqui do ponto do lado. Já faço nó. E escondo um pouco essa linha por baixo dos pontos. Que aí já fica arrematado esse trabalho. Minha linha aqui desfiou, mas já foi feito o nozinho, não vai desmanchar não. Aí, ó, esse pedacinho aqui eu vou cortar, que é do início que eu escondi debaixo dos pontos. Ó, ficou bem arrematado. Agora eu vou trabalhar com a linha vermelha. Vou prender como se fosse iniciar uma corrente. E vou trabalhar aqui, ó, nas laçadas que nós deixamos. Vou inserir a agulha desta forma. Já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Só que eu vou trabalhar já escondendo este fio aqui, ó, do início do trabalho. Que aí já vai ficar arrematado, né? Esse início aqui. Deixa eu soltar mais linha aqui. Aí, vem no próximo, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 30 pontos baixos, tá? Finalizou a carreira, é só contar para ver se tá certinho a quantidade de pontos que a gente vai estar trabalhando. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada corrente. E vou vir aqui no primeiro ponto, puxo uma laçada e já faço o meu primeiro ponto da segunda carreira vermelha. Ou, no meu caso aqui, contando desde o início, vamos iniciar a quarta carreira. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base nessa quarta carreira. Certo? Continuando com os 30 pontos baixos. Ó, pessoal, finalizei aqui a carreira, já tô medindo aqui, é melhor medir sempre no início, né? Porque se precisar a gente não trabalhou tanto, e desmancha e faz novamente. Mas no meu caso aqui não vai precisar desmanchar não. Olha aqui pra você ver, deu certinho na circunferência da cabeça. Se você também fez da mesma forma, mediu aí na sua cabeça, você dá uma abertinha assim nos pontos e mede pra ver se ficou bacana aí o tamanho. É exatamente esse tamanho que eu preciso, porque eu não quero que passe por cima da sobrancelha e nem por cima da orelha, mas que pegue bem perto, bem próximo deles. Aí, fica legal, né? Então, agora vamos continuar. A quinta carreira, eu também só vou repetir os 30 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer meu primeiro ponto aqui, ó, da quinta carreira. Já coloco o marcador
e vou trabalhar um ponto baixo para cada de base. Então, finalizei a quinta carreira, né, contando desde o início. A sexta carreira, eu já faço o meu primeiro ponto. E vou fazer mais 2 pontos. Esse aqui é o meu terceiro da sexta carreira. E vou fazer uma diminuição. Então, a sequência desta carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, já vou lá no próximo ponto, fazer 3 pontos baixos. Agora, eu faço a diminuição. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira, ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A próxima carreira já faço o meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 24 pontos baixos. Então, já trabalhei a minha sétima carreira de ponto sobre ponto, estamos com 24 pontos baixos. A oitava carreira, eu vou fazer meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. E vou trabalhar uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou trabalhar desta forma por toda a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, finalizei a oitava carreira, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A próxima carreira só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, aqui na verdade eu fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo estou com 10 carreiras feitas, tá? A carreira número 11, eu tiro o marcador e faço meu primeiro ponto. Vou fazer mais 2 pontos, ó, 1, 2. Então, eu fiz 3 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 diminuições sequentes. Então, eu fiz aqui, ó, a minha primeira diminuição, a segunda, a terceira diminuição, a quarta, a quinta diminuição e minha última diminuição desta carreira. Então, foram 6 diminuições sequentes. Agora, eu finalizo com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Vou só conferir agora a minha quantidade de pontos para ver se está certinho. Já conferi, tá certinho. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou continuar com 12 pontos baixos pelas próximas 3 carreiras. Ó, pessoal, já fiz as carreiras de ponto sobre ponto, ao todo eu tenho 14 carreiras já trabalhadas. A carreira de número 15, eu vou fazer meu primeiro ponto, ponho o marcador, venho na próxima, primeiro ponto, esse é o meu terceiro ponto desta carreira, e agora eu vou fazer 2 diminuições. Então, aqui eu fiz uma, 2. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, nós vamos ficar com 10 pontos nessa carreira. E a próxima carreira, eu vou fazer ela ponto sobre ponto. Ó, pessoal, já fiz minha carreira de ponto sobre ponto. Ao todo, temos 16 carreiras feitas. A carreira número 17, eu vou fazer meu primeiro ponto.
o segundo e o terceiro ponto. Agora eu vou fazer novamente 2 diminuições. Feitas as 2 diminuições, é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, vamos ficar com 8 pontos baixos. Finalizou a carreira, eu vou trabalhar agora 4 carreiras de ponto sobre ponto, repetindo esses 8 pontos baixos pelas próximas 4 carreiras, tá? Ó, já trabalhei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo ficamos com 21 carreiras. Pode cortar esse fio, eu vou tirar esse marcador aqui, fazendo um ponto baixíssimo onde estava o marcador. Ó, ficou desta forma. Aqui foi onde ficou as diminuições, que aí a gente... vamos finalizar aqui, que aí você vai entender o que nós vamos fazer. Eu vou fechar esse círculo, pegando todas as laçadas aqui de fora, ó. Puxo, fecho o círculo, vou fazer um nó. E vou vir aqui, ó, onde a gente fez as diminuições. Tá vendo aqui? Foi aqui as diminuições, sempre foi para esse lado. Então, eu vou passar essa linha aqui para baixo. Pra gente fazer uma costura assim, ó. Para que essa parte aqui fique dobradinha pro lado. Como se o chapéu tivesse pro lado. Então, é para esse lado que você vai costurar, né? O lado das diminuições. Vamos colocar aqui na cabeça para ver se fica legal para esse lado. É isso mesmo, se quiser costurar até chegar aqui embaixo, pode. É a sua preferência, tá? Mas eu vou costurar só até aqui. Vou passar mais uma vez, só para essa costura ficar firme. Vou passar essa linha aqui pra dentro, que aqui fica mais fácil de fazer um nozinho pro lado de dentro, né? Feito o nó, passa essa linha por baixo de alguns pontos e pode cortar o excesso. Ó, pessoal, agora a gente vai fazer um detalhe aqui, ó, na pontinha. Eu quero fazer com aqueles fios que a gente desfiou da barba. Então, eu vou colocar assim, ó, um pouco de cola. E vou pegar um pouquinho a cola, um pouquinho do que a gente desfiou e vou colocar aqui na ponta, sabe? Tipo assim, ó, juntando para fazer uma circunferência. Aí você vai colocando cola e vai juntando, ó. Certo? Quanto maior você quiser, é só ir pondo cola e aumentando a quantidade aqui, que vai ficar bem legal, tá bom? Ó, e vai encaixar bem certinho na cabeça, bem bacana, né? Ó, pessoal, então aqui, ó, já finalizei a parte do chapéu. Então, a parte do amigurumi a gente já finalizou.
Que aqui ele encaixa bem certinho, ó. Aí é só você dar uma organizada na barba dele, no bigode, ó. Dá uma ajeitadinha assim, ó. Que ele fica bem bonitinho. E o óculos, esse aqui é aquele arame de caderno, tá? Aí é só você abrir a molinha, ó, e puxa a perninha aqui. E aqui, ó, você pega o alicate e dá uma dobrada nessa ponta também, pra encaixar bem certinho aqui, ó. Dependendo do tamanho do seu caderno aí, ele vai ficar um pouquinho menor ou maior, né? Que esse aqui é aquele de matérias, que tem muitas matérias. Então, assim, ele ficou um pouquinho grande pro rostinho, né? Mas ele é bem bacana também, fica bem destacado, né? Olha que legal. Dá bem certinho. Ó, pessoal, então aqui a gente terminou todo o passo a passo e já ia esquecendo um detalhe, né? Vou fazer aqui, ó, com fio Encanto, né? Aquele fio dourado da Círculo, como se fosse a fivela do cinto. Então, eu vou inserir essa agulha aqui por baixo, ó. Que aí depois a gente arremata e põe esse fio pra dentro do trabalho, né? Você pode inserir assim, ó. Sai aqui na parte... Como eu vou fazer essa fivela um pouquinho mais larga, vou sair bem aqui do ladinho, não vou sair no meio. Ó, vou deixar uma pontinha aqui, que depois a gente amarra e coloca o excesso pra dentro. Ó, e vou vir aqui, ó, no vermelho. Vim no vermelho e vou vir no vermelho de cá, ó. Certo? E vou voltar com essa linha aqui. No mesmo pezinho. E vou sair aqui em cima. Cuidado para não tirar enchimento, né? Saindo aqui em cima, eu volto aqui, ó, embaixo nesse vermelho. Já vou sair aqui, ó, no mesmo lugar que tá o pezinho que a gente acabou de passar. No mesmo ponto, tá? Ó, tá vendo que tá no mesmo lugar? Dou uma tensionada, eu vou sempre tensionando esse fio, que esse fio ele é um pouquinho mais, como é viscose, né? Ele é mais escorregadio. E volto aqui, ó. Passo bem aqui, nesse pezinho do primeiro que nós passamos. E vou sair aqui embaixo. Deixa eu ver aqui onde eu inseri esse fio, que agora já não vai dar pra ver, né? Aqui, ó, foi bem aqui, vou sair no mesmo lugar, certo? Que aí ficou a fivela do Papai Noel, fica bem bonitinho. Quanto mais certinho você fizer, mais bonito ele fica. Como eu disse pra você, você tem que fazer tensionando um pouquinho esse fio, porque ele é mais escorregadio do que a amigurumi. Mas, ó, é bem isso mesmo que a gente precisa. E agora eu só vou fazer o nozinho aqui e colocar o excesso pra dentro. Fazer mais outro nó. Tensionei. Agora é só cortar esse fio. O bom também tá aqui bem escondidinho, não vai dar pra ver esse acabamento. Só vou cortar um pouquinho do excesso e vou empurrar assim, ó, o nozinho pra dentro do trabalho. Ó, pessoal, já consegui puxar pra dentro o nozinho. Se você achar necessário colocar um pouquinho de cola pra esse arremate ficar seguro, você pode colocar, tá bom? Aí é só você ajeitar aí a barba. Se você achar que aqui, ó, na parte do rosto ficou grande, você pode diminuir um pouquinho aqui nessas laterais, tá?
porque aqui na bochecha aqui ficou bem cheinho assim, né? Então, ou você umedece um pouco a mão, faz assim, ó, para ele ficar bem certinho, ou você pode reduzir aqui nessa lateral, cortando, tá? É a sua preferência aí também. E assim a gente termina o nosso Papai Noel, né? O óculos eu já te mostrei, né, como eu fiz. Eu peguei a molinha do caderno, né, daquele de matéria, daquele maior. Então, ele fica bem certinho também. Pessoal, deixa um comentário aí me informando o que você achou do nosso Papai Noel. Se você gostou dos detalhes. Bem bacana, né? Compartilha o vídeo com o pessoal aí da sua cidade que trabalha com artesanato, no seu Facebook, no Instagram. Isso para mim é muito importante, para você não tem custo, mas se você me ajudar a divulgar, assim eu consigo estar fazendo mais passo a passos e dividindo aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada por sua companhia e um grande abraço e até o próximo vídeo.